19. 1 Reis 19. Amém? 1 Reis 19. Primeira Reis 19, vamos finalizar hoje a história de Elias, a terceira parte. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, Pois tenho sede. Não quero mais buscar, Quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar, a minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és, Porque minha alma esperou. quem a minha alma esperou. Quem sabe, adore a Deus, a fonte Da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o o dom de Messias, Deus, o Messias, o meu Salvador. meu Salvador. Tu és, porque minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Meu Salvador. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Aleluias, aleluias. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és, porque minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o meu Salvador. Tu és, porque minha alma esperou. Aleluias. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Curve a sua cabeça, coloque a mão sobre essa palavra. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber de tuas fontes, fonte de águas vivas. Espírito Santo, fala com cada um de nós nessa manhã.
Que a tua palavra venha ao nosso encontro, que a tua palavra renove essa mulher, esse homem, que a tua palavra abra os olhos espirituais, que a tua palavra desperte cada criatura que aqui veio, para que haja um encontro, para que haja uma experiência. Fala, Deus, além do que eu possa dizer, fale além do que eu possa trazer nesta manhã, que o teu Espírito tenha liberdade para tratar com cada pessoa de maneira especial, específica, de tal forma que essa criatura saia daqui transformada e alcançada pela palavra da verdade. E quem crê diga amém e graças a Deus. 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler o capítulo inteiro para que você compreenda como vai terminar a história do profeta Elias. E nós já estamos na terceira parte. Amém, pessoal? Diz assim, 1 Reis, capítulo 19, verso 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento,
montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu-se o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. E buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nissim, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safaté, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú matá-lo-á Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safaté, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias, e disse: deixai-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois que te fiz eu. Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias, e o que, pessoal? E os servia. Diga graças a Deus. Nós estamos aqui diante de coisas preciosas, extraordinárias, maravilhosas. Porque, pessoal, nós vemos como Deus trata conosco, como Deus revela o seu cuidado para conosco, como Deus revela o seu poder, mas também a sua graça e misericórdia. Antes de adentrar neste capítulo de hoje, eu queria só fazer vocês relembrarem a mensagem completa da vida de Elias, desde a primeira parte, a segunda e hoje a terceira. Observe que na primeira parte, Elias ora ao Senhor para que não chova em Israel, e crendo nessa
nessa oração, nessa resposta, ele mesmo, topetudo, corajoso, de uma fé ousada, ele vai ao profeta, ao rei Acabe, e ele diz, olho no olho, ó rei, não choverá, não haverá chuva, e não haverá nem brisa, segundo a minha palavra não haverá nem chuva, nem brisa nos próximos anos, e por 3 anos e meio não chove uma gota em Israel. A fome é extrema, a miséria toma conta. Mas pastor, por que Elias fez isso? Porque as pessoas estavam deixando de seguir a Deus para seguir a Baal. Porque Jezabel, mulher do rei Acabe, trouxe os deuses e os profetas de Baal para Israel e corrompeu o povo, e corrompeu a nação. E tinha gente já achando que quando chovia, quando frutificava, não era Deus, mas era Baal. Tem gente aqui assim, você não tem a dúvida, que pede milagre, que pede resposta. Aí quando acontece o milagre, não dá glória a Deus. Ele diz, eu que não trabalhasse não, eu que não me fizesse acontecer não. Ela esquece do agir de quem? Do agir de Deus. Deus que até levanta o braço e fala aqui, ó, aqui eu que não vá à guerra não. Esquece que se Deus cortar o ar dela, ela para de respirar. Se Deus cortar o ar dele, ele para de respirar. Então o povo já estava esquecendo do agir de Deus e acreditando que Baal é quem estava dando chuva e fazendo frutificar. Então Elias falou, então tá bom, então segundo a minha palavra, em Deus não vai ter chuva. Quero ver esse Deus de Baal, Deus de vocês, resolverem o problema. Resolveu? 3 anos e meio sem uma gota. E quando Elias toma essa atitude, Deus fala, Elias, se esconde no deserto do Querite. Ele vai e obedece, se esconde. Passa-se alguns anos, o ribeiro que dava água a ele se seca, e Deus fala, agora vai a Sidom, porque lá eu já ordenei uma viúva que te sustente. O que Elias faz? Ele obedece e vai. Fé sem obediência não te levará a lugar. Você pode ter uma fé muito audaciosa, muito corajosa, uma fé gigante, mas era melhor ter uma fé do tamanho de uma mostarda, obediente, que essa fé obediente moveria as montanhas. Então ele obedece, e ele vai a uma viúva. Chega lá, a viúva não tem nem para ela comer, mas ele usa a fé e diz, faz um bolo para mim. E ela diz, Senhor, esse bolinho aqui que eu vou fazer, só dá para mim e para o meu filho, vai ser a última refeição, vamos comer, vamos morrer. E Elias fala, faz primeiro para mim, porque enquanto não chover, não vai faltar azeite na botija, não vai faltar farinha na panela. Diga, não vai faltar azeite, não vai faltar farinha, não vai faltar azeite, não vai faltar farinha, não vai faltar azeite e não vai faltar farinha. Se você obedecer, não vai faltar milagre, não vai faltar luz, saúde, direção, não vai faltar prosperidade. E ali ele fica mais uns anos, até que na segunda parte, no capítulo 18, Deus chama Elias e diz, Elias, se apresenta ao rei Acabe. E ele se apresenta, ele obedece. E quando ele chega ao rei Acabe, o que ele faz? Ele desafia os profetas de Baal. Junta-se 850 no Monte Carmelo, 400 de Baal, mais 400 de Azerá. Ele clama a Deus, Deus derrama fogo. Elias era um homem de comunhão,
Já pensou a senhora, o Senhor, com tamanha comunhão? Ora para que não chova, não chove. Ora para que o fogo desça, o fogo desce. Ele mata os profetas de Baal, todos os 850. E ele sobe ao monte a orar para que chova. E o que acontece? Chove. Aí, presta atenção. Chega o capítulo 19 que eu acabei de ler. Quando Acabe faz menção para Jezabel de que Elias matou todos os profetas de Baal, que Deus derramara fogo no Monte Carmelo, o que Jezabel faz? Ameaça ele. Diz aí, capítulo 19, verso 2: Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias e dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Jezabel, quando sabe e ouve a notícia, olha aqui, pastor, mulheres, eu queria falar aqui, olhando nos olhos das mulheres, porque às vezes falta mulheres com essa coragem de Jezabel. Que é isso, pastor? É verdade. Essa mulher não se intimida com o fogo que caiu do céu. Essa mulher não se intimida com todos os profetas sendo mortos. Ela diz, avisa Elias, que do jeito que ele fez com os profetas, amanhã, a essas horas, eu vou fazer o mesmo com ele. E tem mulher que não tem essa coragem, essa atitude de dizer: Tiago, aconteça o que acontecer, amanhã a essas horas, o milagre de Deus há de acontecer aqui. Tem mulher que só sabe às vezes reclamar, murmurar, chorar e ainda às vezes se esconder. Tem mulher que aceita a derrota, aceita o fracasso, aceita a vergonha, enquanto que uma mulher, posso ser sincero ou não? Sim ou não? Uma mulher endemoniada, Jezabel é endemoniada, é possuída por espíritos de prostituição física e prostituição espiritual. E ela fez o povo se corromper, o povo se dividir entre Deus e Baal. Mas mesmo seus profetas sendo mortos, essa mulher diz: eu vou fazer o mesmo com você, eu vou te encarar, Elias. E tem mulher que qualquer coisinha se abate. Ô pessoal, nós não podemos aceitar que o diabo nos afronte e a gente fique parado vendo isso. Compreende ou não? Ora, se havia uma Jezabel, havia também uma mulher viúva dos profetas, de um profeta de Deus. E essa viúva, ela recebe os credores na sua casa, porque o marido morreu e deixou uma dívida. Tem pessoas que não podem nem morrer, é ou não é? Tem gente que está tão endividada que não pode nem, se der uma dorzinha no coração, você fala: não morre não, segura aí, aguenta firme aí, mais um pouco. Ele morreu e deixou ela como? Endividada. E os credores vieram buscar os 2 filhos dela. Olha que pastor, mulher, isso aqui é palavra de Deus para a senhora. Vieram buscar os 2 filhos dela, dizendo: seu marido tem uma dívida e a gente quer os 2 filhos para pagar essa dívida. Eu pergunto: levou os 2 filhos? Levou os 2 filhos? Não levou, porque ela resistiu. E olha que a Bíblia diz que ela, aos olhos humanos, não tinha condição de pagar a dívida, não tinha como.
mas ela resiste, e ela diz: não vai levar meus filhos, mas você vai ter que pagar a dívida. Eu vou pagar como? Não sei, mas os meus filhos você não vai levar. E ela vai ao profeta Eliseu, e Eliseu diz: mas o que eu hei de fazer por você? Me diz o que tens. E ela diz: a tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. E Eliseu diz: vai, pede vasilhas emprestadas, muitas, não poucas, e entra para o teu quarto e derrama o azeite. E ela derramou, diga, ela derramou, e quanto mais derramava, mais azeite jorrava, e o azeite jorrava, e ela derramava, e o azeite jorrava, e traz mais uma vasilha e enche, mais uma enche, traz e enche. Enquanto havia vasilhas, havia azeite. Diga: enquanto houver fé, haverá milagre. Amém? E ela vendeu, pagou a dívida, e foi tão grandioso que Deus fez, que Eliseu disse: agora vai e vive do resto. Ou seja, tudo que você tem agora de azeite, dá para você viver para sempre, até não querer mais, até o seu último dia tem azeite. Porque essa mulher não aceitou a derrota. Essa mulher não aceitou: ei, olha aqui, pastor, vou levar seu filho. Ah, então levo. Fazer o quê? Mulher tem que ser de fibra, mulher tem que ser de coragem, mulher tem que ser resistente, resiliente. Amém, mulheres? Tem mulheres aí? Sim. Cadê as mulheres? Cadê os homens? Está pior ainda, meu Deus. Cadê as mulheres de Deus? Para gritar com vocês mesmo. Então, mulher de Deus tem que ser resistente, perseverante, não pode cruzar os braços e dizer: fazer o quê? Fazer o que tem que ser feito. Ela não aceitou, ela falou: Elias, amanhã, a essas horas, eu vou tirar a sua vida. Você já parou para pensar por que ela ameaça Elias e não mata Elias? Porque, pessoal, Elias estava próximo dela, era só ela chamar os soldados e levar Elias à morte, mas ela prefere ameaçar. Por quê? Porque o povo já sabia que só o Senhor era Deus. O fogo caiu e estava testemunhado que só o Senhor era Deus. Imagina se ela mata Elias, o povo se levanta contra ela. E outra, Elias então viraria um mártir da fé. Tudo que Jezabel não precisava era alguém revoltado porque Elias morreu como um verdadeiro profeta de Deus. Mas veja como o diabo é sagaz. O diabo não quer matar muitas pessoas, não. Tem pessoas que o diabo só quer que ela fuja do propósito de Deus, fuja da presença de Deus. O diabo só quer que a pessoa se afaste da presença. O diabo diz: não vou matar, se eu matar ele agora, ele morre com Deus, está salvo. Ô pessoal, se tem uma coisa que o diabo não quer ver, é o santo, a santa de Deus morrer, os que servem a Deus morrer. Tem gente que fala: ai pastor, eu tenho medo de morrer. Não tenha não. Se você é de Deus, não tenha não, porque o diabo não quer a sua morte, o diabo não quer a minha morte, o diabo não quer a sua morte, porque você morrendo hoje, dá entrada na glória com Deus. O diabo quer que você se amedronte, se acovarde, ache que Deus te abandonou, que Deus te esqueceu, para que você fuja da presença dele. E funcionou ou não funcionou? Funcionou, porque Elias
que enfrentaram os profetas de Baal, pega e o quê? E foge. Vocês estão entendendo ou não? Ele foge. Olha que pastor, tem muita gente fugindo dos planos de Deus, tem muita gente fugindo do ministério que Deus tem para ele, que Deus tem para ela, tem muitas pessoas fugindo do que Deus propôs para ele viver, para ela viver, tem pessoas fugindo dos planos do Senhor. Observe que Elias começou obedecendo a Deus, fogo do céu caiu, chuva não havia, orou de novo, chuva voltou, uma comunhão tremenda, mas sempre na direção de, quando você sai da direção de Deus, você se torna como qualquer outro fraco. Quando você sai da obediência, você se torna uma mulher fraca como qualquer outra, um homem fraco como qualquer outro. Eu estou falando de Elias, que enfrentou os profetas de Baal olho no olho, e agora está fugindo por causa da ameaça de uma mulher. Mas por que, pastor, ele está fugindo? Primeiro, porque ele não está seguindo a direção de Deus, está fazendo segundo a sua cabeça. Ele não consultou o Senhor. Ó Deus, ela quer me matar, eu fujo, fico, espero, aguardo. O que o Senhor diz? Não, ele mesmo decidiu fugir. Tem gente fugindo do Evangelho, fugindo da comunhão, fugindo para os vícios, fugindo para a prostituição, fugindo para uma vida de mentira, de engano, está fugindo. Mas Deus está de olho. Aonde você for, Deus vai. Aonde você estiver, Deus estará. Não tem um lugar que você se esconda que Deus não te veja, porque Deus tem um chamado contigo e Ele não esquece do chamado que tem com você. Vocês estão entendendo ou não? Agora Elias vai fugir, sabe por quê? Segunda coisa, primeiro porque faltou a direção. Segunda coisa, ele vai fugir porque ele tinha uma expectativa de que com a morte dos profetas de Baal, e o fogo que desceu, a chuva que voltou, ele tinha a perspectiva, a projeção, que Acabe e Jezabel se convertessem a quem? A Jesus. Ô pessoal, não fica fazendo projeção na vida dos outros não. Não fica projetando resultado na vida de filho, de marido, não. Deus é poderoso para salvá-los? É poderoso para convertê-los? Sim. Mas e se não converter? Você vai perder a sua fé? Você vai abandonar a sua fé? Você vai largar o caminho da fé? Elias esperava, agora Jezabel muda, agora Jezabel se conserta, agora ela deixa os deuses dela, agora ela se rende a Deus. Ele fez na cabeça dele uma projeção, e a projeção foi por água abaixo. Tem pessoas que se afastou porque pensava, agora meu casamento vai ser uma bênção, aí não foi, aí ela se deixou levar. Não, agora o meu filho vai mudar porque eu estou na igreja, o filho não mudou, também não vou mais buscar. Acorda, criatura, enquanto há tempo. A sua salvação é individual. Se o seu filho não quer, queira você. Se seu marido não quer, queira você. Abrace a oportunidade que Deus está te dando a você, porque na hora da morte não vai ter filho do seu lado, não vai ter marido do seu lado, não vai ter irmão do seu lado, vai ser você e o Criador. Foi claro, não? Elias projetou a mudança em Jezabel que não veio. E tem pessoas que não vai mudar, tem pessoas que não vai se converter, tem pessoas que por mais que vejam
veja sinais e maravilhas, não vai se curvar a Deus, vai morrer pagão, vai morrer incrédulo, vai morrer rebelde. Aí eu te pergunto, por causa dele eu vou perder a minha fé? Não, meu caro, eu vou continuar caminhando. Elias ficou desapontado. Aprende uma coisa, pessoal, nós vivemos sobre os planos de quem? De Deus, e Deus é que tem o controle do resultado final. Em nenhum momento Deus falou: Elias, eu vou converter Jezabel, Elias, eu vou mudar o coração de Jezabel e de Acabe. Não. Mas tem pessoas que vai fazendo projeções, e projeções que não acontecem, e quando não acontece, elas se afundam. Pare de fazer projeção na vida dos outros, e cuide de fazer a sua vida estar no centro da vontade de quem? De Deus. Amém? Versículo 4, 1 Reis 19, verso 4. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si o que, pessoal? Pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Ei, Deus pediu para Elias ser melhor do que os pais dele? Deus está pedindo para você ser melhor do que alguém? Seja apenas obediente à voz. Não fica se comparando a B, C, D. Não fica comparando a sua vida à vida dos outros. Olha para a sua vida e coloque a palavra de Deus acima de tudo. Ô pessoal, Deus poderia cortar essa parte da Bíblia e não mostrar a fraqueza de Elias, mas Deus faz questão de deixar para nós sabermos que até o homem de Deus mais forte, o homem de Deus mais usado, o profeta mais usado, quando sai da direção de Deus, se torna tão fraco como qualquer outro. Então não existe homem e mulher de Deus super-herói. Somos todos seres humanos, que devemos estar debaixo da palavra de Deus, hoje, amanhã, depois de amanhã, e para sempre, porque um minuto que você sai da direção, você se afunda. Um segundo que você para de olhar para Deus, você se afunda. Fica de pé, deixa eu olhar aqui nos seus olhos. Não, tem que olhar nos seus olhos. Olha aqui nos olhos do pastor Roberto. Se você sair da direção um segundo que só, você afunda, você vai murmurar. Ei, um minuto que você fica fora da vontade de Deus, você vai reclamar, você vai até blasfemar. Um minuto fora da direção do Espírito Santo, e você mete os pés. Quem era fiel deixa de ser fiel, quem não traía trai, quem não mentia mente, quem não roubava rouba. A velha criatura vem e te joga na lama. Um minuto sem a direção, você vai para o pó novamente. Elias fez tudo acontecer, mas um minuto sem direção, saiu fugido. E ainda pediu para si o quê? A morte. Tem noção disso, pessoal? Alguém que é de Deus, cheio de Deus, dizer: Senhor, eu quero a morte. Aqui alguns vão dizer: Elias está num estado de depressão. Verdade ou não é verdade? Quem é que se esconde? Quem é que foge? Quem é que não quer ver ninguém? Quem é que quer ficar escondido? Hein, pessoal? Pessoas que estão depressivas.
Ele se esconde, ele foge, e ele diz: tira a minha vida, eu não quero mais viver. Ô pessoal, a vida é tão bela, a vida é maravilhosa, a vida é extraordinária, cada momento, cada segundo é diferente, é ou não é? Algo novo, algo surpreendente. Olhar para esse céu azul de brigadeiro, coisa mais linda, ou a chuva que cai ao entardecer. A vida é maravilhosa. Como é que alguém pede para si a morte? Ei, não há alguém qualquer, alguém que tem comunhão com quem? É porque um segundo sem Espírito Santo, sem direção, você faz uma bagunça na sua própria vida. Um minuto sem Deus, você joga tudo no lixo. Compreende ou não? Cuidado para você não estar jogando sua vida no lixo, seu ministério no lixo. Cuidado para você não estar jogando o chamado que Deus te deu pelo ralo, porque você está aí uns dias sem direção, sem rumo, fazendo o que dá na sua. Elias fez o que deu na cabeça. Me ameaçou, eu vou fugir. Me ameaçou, vou me esconder. Me ameaçou, eu estou indo embora. Mas Deus não mandou ir embora, Deus não mandou fugir. E tem um monte de fujão aí fora, e aqui dentro também, fugindo da vontade de Deus. Fui claro ou não? Tome assento. É glorioso isso aqui, pessoal, porque Elias pede a morte e Deus fica em silêncio. Deus deixa ele pegar no sono. Estava cansado, mas não era fisicamente, era o quê? Mentalmente, espiritualmente. E quando você está cansado mentalmente, espiritualmente, é pior do que o cansaço físico. O cansaço físico, 4 horinhas que você dorme, 6 horinhas, tem uns que diz 8 horinhas, Deus vai dizer 12 horinhas, 12 horinhas que eu durmo, pastor, já acordo renovado, é ou não é? Agora, e o cansaço mental, espiritual? Passa dias e a pessoa fica lá deitada, escondida. Passa semanas e a pessoa fica lá escondida, deitada. Passa meses e a pessoa fica lá. E ele pede a morte. E Deus fica em silêncio. Sabe por quê? Tem hora que o silêncio de Deus é a melhor resposta. Tem pessoas que ficam correndo atrás de barulho para um lado e para o outro. Vai ter revelação aqui, vai ter a casa da bênção ali, vai ter a porta que abençoa aqui, vai ter o revelador de CPF ali, uma barulhada, corre para um lado, corre para o outro, e Deus não está em nada disso. Deus está no silêncio. E Elias dorme. Deus envia um anjo. O anjo diz: acorda, Elias, aqui tem um pão, aqui tem água, come e bebe. E o que Elias faz? Ele se alimenta. Olha aqui, pastor, o que está faltando para você, senhora, Senhor, é o alimento. O que está te faltando é o quê? O alimento. Às vezes você está correndo atrás de muito barulho, e alimento que é bom? Nada. Não tem o que te sustente. Louvor é maravilhoso, não vai te sustentar. Revelação, tenho lá minhas restrições, mas não vai te alimentar. Uma prosperidade, uma porta aberta, não vai te alimentar. Ô pessoal, Elias viu milagres e sinais e terminou fugindo. Não vai ser os milagres que vai te alimentar,
Não vai ser os milagres que vai te sustentar de pé na hora em que a ameaça de Satanás bater a sua porta. Não vai ser um testemunho de vitória que vai te sustentar na hora que o diabo vir para cima de você dizendo: agora eu te mato. O que vai te sustentar é o quê? É a palavra. É o alimento sólido, verdadeiro, puro e genuíno. Elias comeu, bebeu e dormiu de novo. Olha o quadro depressivo dele. Não queria reagir. E Deus deixou para mostrar a humanidade nossa quando não estamos na obediência dele. Aí o anjo voltou de novo e acordou novamente, disse: Elias, levanta, tem um pão aqui, tem uma água para você novamente, coma, beba, porque caminharás mais 40 dias. Ora, Deus está dizendo: Elias, você desistiu de me servir. Elias, você abandonou a obra. Elias, você deixou o caminho, mas eu não te deixei. Você deixou de me servir, mas eu não te deixei. Deus não deixa ninguém. Deus não te abandona. Ainda que você vire as costas para Ele, igual Jonas fez, virou as costas, mas Deus foi buscar Jonas. Olha para quem está do seu lado aí. Deus está te buscando. Deus está te buscando, meu filho. Sabe por quê? Porque Deus não desistiu de você não. Você pode ter deixado a obra, mas a obra do Senhor não te deixou. A obra do Senhor não te largou. E o Senhor disse para o anjo: avisa ele, come, bebe e vai, porque o caminho ainda vai ser longo. Tem muita coisa para você fazer ainda, para a glória de Deus. Tem muita coisa para você realizar em nome de Jesus. Amém, pessoal? Vocês creem nisso? Sim ou não? Então dá um glória aí que eu quero ver. Está bem devagar, mas já é o começo. Ainda tem muita coisa para você fazer para Deus. E vai fazer. E vai servir. E vai ser usado em muitas coisas que você talvez largou mão. Aí ele levantou e ele foi. Mas quando você está fora da direção de Deus, não é fácil. Você acha que é fácil? Quando a pessoa está fora da direção de Deus, pessoal, para ela voltar não é fácil. E talvez eu estou falando aqui com vários desigrejados, afastados, pessoas até que dizem: eu quero voltar, mas não consigo, eu quero me aproximar, mas não tenho força, eu quero pegar firme, mas não estou conseguindo, pastor. Elias caminhou, mas não foi para honrar a Deus, não, foi para se esconder dentro de uma caverna. Você está vendo como é difícil? A pessoa que já conhece a palavra, que já conhece o caminho. Elias foi para uma caverna. Aí, pessoal, aí é forte, porque quando Deus quis falar com Acabe, Deus usou Elias. Quando Deus quis alimentar Elias, mandou um anjo. Mas tem hora que não tem pastor que fale com você, não tem anjo que fale com você. Tem hora que vai ser o próprio Deus que vai ter que falar com você pessoalmente. E o próprio Deus falou: quer saber de uma? Deixa eu falar com ele. Porque tem pessoas que estão num estado, está numa condição espiritual tão complicada,
que pode o pastor ir na casa, pode ir o profeta na casa, pode ir quem for, pode abrir a Bíblia de capa a capa, não é palavra que está faltando, não é visita que está faltando, não é oração que está faltando. Tem gente que é só Deus descendo, pessoalmente, e é o que Deus vai fazer, e se for preciso vai fazer com você também hoje. Elias se escondeu na caverna. Deus falou: peraí, que agora o meu negócio é eu e ele. Diz assim, verso 9 de 1 Reis 19: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Deus mandou Elias para a caverna? Deus mandou você se afastar? Deus mandou você abandonar a fé? Deus mandou você abandonar o caminho? Não, 1000 vezes não. Então a pergunta, ela é emblemática, ela é profunda. O que fazes aqui, Elias? Olha aqui, pastor, você já parou para olhar onde é que você está? Aonde você está caminhando? Você já parou para ver para onde você está caminhando? Qual caminho você está pegando? Porque Deus está te perguntando: o que você está fazendo aí? O que você está fazendo nesse lugar? O que você está fazendo com essas pessoas? O que você está fazendo com essas amizades? O que você está fazendo nesses lugares, Elias? Em Maria, em João? O que você está fazendo nesses lugares? Não era para você estar lá, era para você estar aqui na minha vontade. Aí, o ser humano, ele sempre vai ter uma desculpa. Pessoal, olha aqui para mim. Quando a pessoa não quer obedecer a Deus, ou quando a pessoa não está no caminho do Senhor, ela sempre vai ter uma desculpa para dar, e vai achar que a sua desculpa está ok, e vai achar que a sua justificativa é razoável, que a sua justificativa é boa. Se tem alguém que sabe se justificar, é crente. Se tem alguém que sabe ficar se escondendo e se justificando, é crente. Para tudo tem uma justificativa. Se está caindo no pecado, diz: é que a carne é, e o pecado virou vitamina? Para tudo tem uma desculpa. Quando está no erro, ela diz: mas todo mundo pecou. Aí minha mãe diria: tu não é todo mundo. Minha avó diria: você não é todo mundo. Sempre vai ter uma desculpa para o erro, para a fraqueza, para a falha, para a falta de intimidade, comunhão e obediência. Sempre você vai ter uma desculpa nos lábios para não honrar a Deus, para não obedecer a Deus, para não ser fiel. Ou não é verdade? Ou não é verdade? Para muitos que não são dizimistas, a desculpa é bem fácil: eu que não devolvo dízimo para pastor. Você não devolve dízimo para pastor, você não devolve dízimo para ninguém, você não devolve nada porque você é avarento. Sua vida é de gente avarenta. A sua desculpa é colocar a culpa no homem, mas a sua avareza é só sua, e você vai se virar com ela, vai lidar com ela, e vai sofrer as consequências dela, porque sempre haverá uma desculpa para não obedecer, para não seguir o caminho correto, para não andar com Cristo. Sempre haverá uma desculpa. E Elias, profeta, tinha dele ou não? O conhecedor da palavra tinha que ter a dele. Versículo 10: e ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares. E até aí está tudo certo, ele está falando direitinho. Derrubaram os altares, sim ou não? Derrubaram. Deixaram de seguir o Senhor?
deixaram, agora, e mataram os teus profetas à espada, vírgula, e só eu fiquei. Repete comigo, e só eu fiquei. Mentira. Repete comigo, mentira. Porque quando você falhar, Deus já tem 10 para colocar no seu lugar. Quando você virar as costas para a fé, Deus já tem 10 que está de frente para arrebentar o diabo. Se você virar as costas para Deus, Deus já tem 10 preparado para seguir em frente. Elias não sabia, mas Deus tinha guardado 7.000 que não se dobraram. Ei, você acha que só você passa luta, né, meu filho? Só você passa guerra, né, minha filha? Você acha que só você enfrenta dificuldade, né? Deus disse: Elias, tem mais 7.000 que igual a você também não se curvou, não. Você está achando que você é o único? Você está achando que você é o último, a última bolacha do pacote? Não, tu não é não, filho. Se Deus não te usar, vai usar quem está do seu lado. Se Deus não usar quem está do seu lado, vai usar quem está à sua frente. Se não usar quem está à frente, vai usar quem está atrás de você. Mas Deus vai usar alguém, porque a obra vai continuar, a obra não vai parar. Você está me entendendo ou não? Se você não vai ser usado por Deus, não fique achando que a obra vai parar, não. Deus vai usar outro. Se você não vai ser coluna para sustentar a obra, Deus vai levantar outra. Ele vai levantar colunas robustas, fortes e prósperas, porque a obra é dele, é tudo dele, por ele e para ele. Mas Elias, no engano, disse: só eu fiquei. Eu acho que Deus olhou: só você, só você. Ai, tadinho dele. Só você, tadinho dela. Oh, meu Deus. Só ele passa a luta, só ele. Ela não é, pessoal? Não, só ela passa a guerra. Você já reparou que a guerra de cada pessoa, parece que a guerra dela é a maior do que a de todo mundo? Para ele, a guerra dele é a maior do que a de todo mundo, mas o jardim mais florido é sempre o do vizinho. A guerra maior é dela, mas o jardim mais florido é o do vizinho. Ô pessoal, para com isso, está ficando feio. Isso é coisa de pessoas que não despertaram ainda para a verdadeira fé. A fé dispensa essa, como é que eu poderia dizer, essa fraqueza, esse milindro, sabe, de querer sempre se fazer de coitado, de coitada. Você não é coitado, você não é coitada, sabe, esse papel de vítima. Você não é vítima de nada, você não é vítima. E se você continuar se fazendo assim, você fica para trás, e Deus vai usar quem está aguerrido, porque Deus não trabalha com esse vitimismo. Elias, só eu fiquei, e Deus contando, mas tem 7.000, rapaz, tem 7.000 ainda para me usar, rapaz, e você achando que você é o último? Não, você não é. Mas Deus ouve o desabafo de Elias, Deus ouve. Aí diz no verso 11, e Deus lhe disse: sai para fora. Deus falou o que, pessoal? Sai para fora, sai dessa zona de amarração, de comodismo, de pena, de dó, de comiseração. Sai disso, sai fora da caverna. E Deus lhe disse: sai fora e põe-te neste monte perante o Senhor. Agora olha aqui, pastor, porque é forte isso aqui. Eis que veio um vento forte. Deus não estava no vento forte. Veio um terremoto, e Deus não estava onde? Deus não estava no terremoto. Veio fogo, e Deus não estava. Aí veio uma brisa
suave e uma voz mansa e delicada. Deus estava na brisa, na mansidão, na calmaria. Deus derrama fogo, Deus levanta ventos, que levanta tempestades, Deus faz abalar a terra, estremecer o cárcere e abrir prisões. Mas quando Deus quer falar com os seus, é na calmaria, é no silêncio. Para de ficar correndo atrás de barulhos e mais barulho, porque é no silêncio que você vai ouvir Deus. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Vocês estão entendendo ou não? Deus estava no vento forte, mas Deus faz ventar. Deus estava no terremoto, não, mas Ele faz abalar as estruturas. Deus estava no fogo, mas Ele é fogo consumidor. Mas quando Ele quer falar, Ele fala de forma suave, audível e clara. Sabe qual é o seu problema? Talvez você está igual Marta. Jesus está falando e você está de um lado, está igual Marta, para um lado, para o outro, para um lado e para o outro. E corre atrás da igreja A, corre atrás da igreja B, e corre atrás do profeta, e corre atrás da revelação, e corre atrás do teatro, e corre atrás do louvor, e corre. E Maria sentada aos pés de quem? Fala, Senhor. Fala, porque a tua serva, Deus estava na calmaria. Você tem que parar para ouvir a Deus. Muitos que estão aqui dizem: eu não tenho tempo para vir à igreja, eu estou muito ocupado, eu estou muito corrido, eu estou numa luta, eu estou num desespero. E vai continuar, porque Deus não está em nada disso. Deus está na calmaria. Amém? E na calmaria Deus falou com Elias. Sabe o que Deus falou? Vai lá, versículo 13, 1 Reis 19, verso 13. E sucedeu que ouvindo-a, Elias envolveu seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: o que fazes aqui? Deus deu mais uma oportunidade. Elias, você está fazendo o que ainda aí? Já era para você ter se levantado, já era para você ter saído daí, Elias. Mas quem tem desculpa, você acha que é fácil se libertar da desculpa? Você acha que é fácil uma pessoa se libertar do seu modo de agir? De sempre se desculpar, de sempre encontrar um pretexto para poder se justificar? Claro que não é fácil. E Elias pela segunda vez deu a mesma resposta. Verso 14: e ele disse: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Até aqui está tudo certo, vírgula. E só eu, aqui você erra, porque você não sabe o agir, você não sabe o que Deus está fazendo aí fora, você não sabe quem Deus está buscando, você não sabe como Deus está trabalhando. Você está entendendo ou não? Deus trabalha Deus já levantou alguém, Deus já buscou alguém, Deus já alcançou alguém. Amém, pessoal? E você às vezes acha que está sozinho. Você não está só, filho. Só de você estar com Deus, você está pronto. Fui claro ou não? Agora o Senhor vai falar com ele. Verso 15: e o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de... Olha aqui, pastor, está na hora de você voltar para os caminhos de Deus.
Olha para quem está do seu lado e fala assim: está na hora de você voltar para os caminhos de Deus. Está na hora de você voltar para os caminhos do Senhor. Será que ela entendeu ou não? Será que ele entendeu? Está na hora de você voltar. Está na hora de você pegar o caminho da obediência, da fidelidade, do sacrifício, da renúncia. Está na hora de você pegar o caminho do ministério, dos dons que Deus já entregou nas suas mãos. Está na hora de você voltar pelo caminho. E tem uns que já foi longe demais, mas não tem lugar tão longe que você tenha ido, que Deus não possa te resgatar, que Deus não possa te trazer de volta. Elias volta pelo caminho, e olha a direção, e chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria. Também a Jeú filho de Nissi ungirás rei de Israel. E também a Eliseu filho de Zabaté de Abel Meolá ungirás profeta em teu lugar. Agora fica de pé com a Bíblia na mão, que nós vamos buscar Deus. Põe glória nisso. Está na hora de você voltar ao caminho. Sabe por quê? Sabe por que você tem que voltar? Voltar a ser o que você foi um dia para Deus e ainda mais. Porque a glória da segunda casa será maior. Será maior. O que Deus tem para fazer na sua vida é maior do que já foi feito. Não, olha aqui nos olhos aqui. Dá para ver os olhos azuis do pastor Roberto? Dá para ver daí ou não dá? Se dá, é que você está bem mil. Aqui é castanho, pessoal. Dá para ver os olhos aí? Deus quer fazer uma obra na vida da senhora 2 vezes mais. Só que você tem que voltar e tem que voltar por quê? Porque tem muita coisa para fazer ainda. Elias foi se esconder, Deus falou: volta, você ainda tem o rei da Síria para ungir. É obra sua, você tem que realizar a obra. Volta, você tem que ungir o próximo rei de Israel. Isso é obra sua, ninguém vai fazer no seu lugar. O que você tem que fazer, Deus vai contar com você. Deus não vai contar com outro não, vai ser com você. Amém, pessoal? O que Deus quer fazer nessa igreja, princípios cristãos, Deus quer fazer com você. Deus vai usar você, Deus vai usar a sua vida, mas você tem que voltar. É fácil voltar? Não é fácil. É fácil regressar? Não é fácil. Por isso às vezes não vai ser um pastor falando, não vai ser um culto simplesmente, não vai ser um louvor, vai ser o próprio Deus descendo e olhando dentro da sua alma e fazendo ela estremecer ao dizer: o que você está fazendo aqui? Porque era para você estar lá na frente, lá longe, me servindo, me adorando, me buscando. Era para você estar lá. Vai, porque você ainda tem muita coisa para fazer. E ele foi, ungiu o rei da Síria, ungiu o rei de Israel, e ainda tinha que preparar o substituto dele. Amém, pessoal? Se você partisse agora para a glória, já tem alguém aí no seu lugar que você trouxe para ficar servindo a Deus? Ei, pessoal, se você partisse nessa manhã de domingo, já tem um substituto para você deixar? Alguém que você diz: pastor, se eu for a Joana, a Maria, fui eu que te busquei ela para Deus, fui eu que alcancei ele para a graça de Deus. Já tem alguém no seu lugar para ficar? Se não tem, desperta, meu irmão, desperta, minha irmã, porque era para o seu filho ficar no seu lugar, era para a sua filha estar no seu lugar, era para o seu irmão, sua irmã, era para o seu vizinho, era para alguém estar no seu lugar. Vocês estão entendendo ou não? Mas por que não tem ninguém? Porque
você está fugindo da obra, está se escondendo da obra, está se escondendo do seu ministério, está se escondendo do seu chamado, está fazendo o corpo mole, está fazendo o corpo mole. E Deus está dizendo: sai da caverna, sai desse quadro de depressão, sai desse quadro de fracasso, sai desse quadro de amarração, criatura, porque ainda você vai fazer muita coisa para a glória de Deus. E ainda ungiu Eliseu, e você vai ver como é forte. Ô pessoal, nós lemos o capítulo 17, 18 e 19, ainda vai vir o 20, ainda vai vir o 21, ainda chegará o 22, amém? E só no capítulo 2 de 2 Reis que Deus vai arrebatar Elias. Tinha muita coisa para ele fazer ainda. Detalhe, ele não só ungiu reis, ele fez o fogo cair do céu mais 2 vezes. Mais 2 vezes ele fez o fogo cair do céu. Vieram 50 homens dizendo: Elias, desce daí que o rei te quer. Homem de Deus, zombando dele. Ele falou: se eu sou homem de Deus, cai fogo do céu. Queimou todo mundo. Aí veio mais 50. Ô Elias, homem de Deus, desce daí porque o rei está te chamando. Zombando dele. Ele falou: se eu sou homem de Deus, cai fogo. Fogo caiu. Quando chegou o terceiro grupo de 50, você sabe como é que chegou o terceiro grupo de 50? Sabe como é que chegou o terceiro grupo de 50? Soldados. Os primeiros 50 queimados, morreu. O segundo 50 queimado, morreu. O terceiro 50 chegou de joelho: meu Deus, tem misericórdia. Elias, tem misericórdia. Elias, tem misericórdia. Quem zomba de você vai ver fogo de Deus aí. Quem zomba de você vai ver fogo de Deus, meu cara. Aí ele disse: Elias, homem de Deus, agora com sinceridade. Tem gente que chama você de homem e de mulher de Deus com zombaria. Ele chamou com sinceridade: tem compaixão das nossas vidas, Elias. Elias falou: então tá bom, agora eu vou descer aí. E foi lá e se apresentou. Está na hora de você voltar. Amém? Se puder, você vai buscar Deus agarrado com a sua Bíblia aí agora. Abraça ela assim, ó. Deixa eu te ensinar. Ó, abraça a sua Bíblia assim. Aqui está o caminho. Aqui está a verdade. Aqui está a vida. Pastor, eu que estou sem Bíblia. Se abraça. Pela fé você está abraçando Ele, o próprio Senhor. Amém, pessoal? É o dia das mulheres, seu José. Dá a Bíblia para a mulher abraçar, seu José. Ele abraçou a Bíblia, só tem uma, para ele é a mulher. Ele abraçou e deixou a mulher sem. É o dia das mulheres, homem. Abraça aí. Está na hora de vocês voltarem. E voltar para nunca mais sair. Se ela está ouvindo? Se ela está ouvindo? Hã? Ei, mulher de fé, está ouvindo aí? Hã? Está ouvindo? Para nunca mais sair. Repete assim: é daqui para a eternidade com Deus. Feche os seus olhos. Eleve os seus pensamentos ao Senhor Jesus e creia que Ele te alcança. Aleluia.